Houve um instante durante a crucificação de Jesus que não foi plenamente capturado pelos olhos humanos, nem registrado com exatidão pelas palavras dos evangelistas. Um intervalo suspenso no tempo, em que o drama visível na terra era apenas um reflexo pálido do que se desenrolava nas esferas invisíveis. Enquanto o corpo do Filho de Deus sangrava pregado à madeira, o universo espiritual inteiro se contorcia em tensão. A história costuma falar do escárnio dos soldados, da dor física, dos cravos e da coroa de espinhos. Mas pouco se diz sobre o colapso silencioso que tomava conta do céu naquele momento. O céu não observava indiferente. Ele reagia. As regiões celestiais tremiam não por fraqueza, mas por contenção. Anjos que por eras haviam obedecido ordens com precisão absoluta, agora se viam diante de algo para o qual não haviam sido plenamente preparados. Seres que haviam testemunhado a criação das estrelas, que haviam executado juízos sobre nações e destruído exércitos inteiros com um único comando. Agora assistiam ao Criador permitir ser destruído por suas próprias criaturas. O sol se ocultou como se a própria luz recusasse assistir à cena. A terra estremeceu como se reconhecesse o peso do que estava acontecendo sobre ela. Mas enquanto os homens viam apenas escuridão e caos natural, o céu vivia um conflito interno profundo. Serafins cobriam o rosto, não por reverência apenas, mas por dor. Querubins apertavam armas que jamais haviam sido usadas desde a expulsão do Éden. Havia choro entre os exércitos celestiais, algo impensável até então. Miguel, o comandante das hostes do Senhor, permanecia imóvel, mas não indiferente. Ele sentia o peso da ordem que ainda não havia sido dada. Bilhões de anjos aguardavam um único gesto, um sinal mínimo, para descerem como fogo sobre a terra, despedaçar a cruz, destruir Roma, silenciar Jerusalém e retirar Jesus daquele tormento. O poder necessário para isso já estava reunido. Nunca, em toda a história da criação, o céu estivera tão próximo de intervir de forma absoluta, e então, algo impensável aconteceu. Na fronteira do céu, um limiar onde a presença divina se torna absoluta demais para qualquer ser rebelde. Uma presença foi percebida, não vinda do inferno, não surgida da terra, mas se aproximando de um lugar onde jamais deveria estar. Lúcifer apareceu. Não havia triunfo em seu semblante, não havia sarcasmo, não havia riso. O que se via era urgência, algo parecido com medo, algo que nenhum anjo jamais havia visto nele desde sua queda. O silêncio se espalhou instantaneamente entre as hostes. Espadas foram parcialmente desembainhadas. A tensão se tornou quase insuportável. Ele não veio para zombar do sofrimento de Jesus. Não veio para celebrar, veio para impedir. Sua voz ecoou firme, mas carregada de algo estranho, quase um apelo. Não façam isso. Não intervenham. Não o tirem daquela cruz. Miguel virou-se lentamente, a incredulidade estampada em sua postura. Como ousava aquele que havia se rebelado contra Deus tentar interferir em decisões celestiais? Como ousava falar naquele lugar? Você atravessou limites que não lhe pertencem, disse Miguel, com a mão firme na empunhadura da espada. Você não tem autoridade aqui. Mas Lúcifer não recuou. Pelo contrário, avançou um passo, consciente de que cada segundo importava. Eu sei algo que vocês ainda não compreenderam, respondeu. E se fizerem o que estão prestes a fazer, provocarão algo que nenhum de vocês deseja enfrentar. Gabriel se aproximou, seus olhos fixos naquele que um dia fora portador da luz. Diga logo, exigiu. Que tipo de engano é esse? Lúcifer olhou para ele, e por um breve momento, toda sua arrogância pareceu dissolver-se. O que surgiu em seu lugar foi algo desconcertante. Lucidez. Um entendimento profundo demais para ser ignorado. Vocês acham que isso é apenas a morte de um justo, disse ele. Acham que se trata de um mártir, de um profeta inocente sendo esmagado pela injustiça humana. Mas isso não é tudo. Isso é um sacrifício específico, executado de uma forma específica, no tempo exato. E isso muda tudo. Miguel avançou um passo, espada agora completamente fora da bainha. Explique. Lúcifer respirou fundo, como alguém que sabe que está prestes a revelar algo irreversível. Ele está morrendo como pagamento total, não parcial, não simbólico, total. Cada culpa, cada erro, cada transgressão humana está sendo colocada sobre ele. Quando isso for consumado, não haverá mais dívida pendente. Os anjos se entreolharam. Eles entendiam o conceito de sacrifício. Sempre entenderam. Mas o que Lúcifer estava descrevendo ia além de qualquer sistema conhecido. Quando a dívida for paga, continuou ele, a humanidade terá acesso direto a Deus, sem mediadores, sem rituais intermináveis, sem necessidade de sangue repetido. Apenas fé, apenas graça. E por que isso seria um problema? Perguntou Gabriel genuinamente confuso. Lúcifer quase explodiu. Porque isso destrói toda a estrutura antiga. Porque muda as regras fundamentais da realidade espiritual. O que vem depois disso não é apenas redenção humana. É algo muito maior. Sua voz baixou,
tornando-se grave. Eu sei o que acontece após a morte dele. Sei do terceiro dia. Sei do que acontecerá quando ele descer às regiões da morte. As portas serão quebradas. As chaves serão tomadas. O domínio que construí sobre a morte será invadido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o bater de asas era ouvido. E mais, continuou Lúcifer, quando ele ressuscitar, estabelecerá um precedente eterno. Provará que a morte não é definitiva, que corpos podem ser transformados, que a ressurreição não é exceção, mas promessa. E no fim dos tempos, os humanos que escolherem Deus ressuscitarão também. Miguel sentiu o peso daquilo. Humanos ressuscitados, glorificados, imortais, não apenas servos, mas filhos. Vocês percebem? Insistiu Lúcifer. Eles terão algo que vocês nunca tiveram. Escolha real feita sem plena visão. Fé genuína, amor escolhido sem certeza absoluta. E então veio a revelação mais perturbadora. Quando ele morre voluntariamente, disse Lúcifer, o universo redefine o que é grandeza. Não será mais poder, será sacrifício. Não será mais domínio, será serviço. Toda a hierarquia baseada apenas em força perde sentido. Isso atingiu os anjos como um trovão, porque era verdade. Uma verdade desconfortável. Um novo padrão estava sendo estabelecido, e nem todos se encaixariam nele. Miguel finalmente perguntou, então o que você propõe? Lúcifer respondeu sem hesitar, que vocês o salvem, que intervenham, que provem que o poder celestial ainda governa pela força. Se ele morrer e ressuscitar, tudo muda. Para vocês, para mim, para todos... Gabriel o observou atentamente. Você tem medo, disse. Lúcifer não negou. Tenho. Porque se isso acontecer, minha derrota não será futura. Será consumada a morte perderá seu poder. O pecado será quitado, e os humanos se tornarão família de Deus, enquanto nós permaneceremos servos. Então, uma voz ecoou, não vinda de Miguel, nem de Gabriel, nem de qualquer região conhecida. Era a voz de Deus. Deixem acontecer. A decisão estava tomada. Miguel olhou para Lúcifer, que agora parecia esvaziado. Você ouviu? Ouvi, respondeu ele. E pelo menos ficará registrado que tentei impedir minha derrota antes do Perte. Lúcifer pediu que uma mensagem fosse entregue a Jesus quando ele tomasse as chaves do inferno. Diga que eu sabia, que vi o plano, e que ainda assim escolhi este caminho, porque prefiro derrota com dignidade à vitória por rendição. Ele desapareceu. O céu permaneceu em silêncio. A ordem nunca veio. Os anjos assistiram. Viram Jesus morrer. Viram o véu se rasgar. Viram a terra tremer. E compreenderam que aquilo não era fracasso. Era estratégia. A jogada final. O movimento sem contramovimento. 3 dias depois, tudo se confirmou. E os anjos entenderam por que Lúcifer tentou impedir. Porque aquela morte não era o fim. Era o começo de tudo.